Olá galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa aula de filosofia. Nosso tema de hoje é o senso comum, portanto vamos começar a nossa aula. Senso comum. Muitos de vocês, acredito que a maioria, já ouviram falar sobre o senso comum. Vou tirar um gato. Então, senso comum é toda a soma dos saberes do nosso cotidiano. Ele é formado a partir de hábitos nossos, de crenças e de preconceitos e tradições. Então, tudo aquilo que a gente aprende, que não há comprovação científica, que muitas vezes é no achismo, tudo isso vem das nossas crenças, das nossas tradições e chamamos disso de senso comum. Na filosofia, esse termo ele é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos à sua própria realidade, que os cercam sem estudos prévios, sem provas científicas. Então, aquilo que não se prova cientificamente, que não tem um estudo que vem para explicar uma coisa, para fazer alguma coisa, damos o nome de senso comum, tá? Vamos então para a característica do senso comum. Ele é transmitido de geração para geração nas sociedades, nas culturas, né? Por meio dela, o ser humano ele embasa o cotidiano e explica a realidade em que vive. Então, a partir do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua realidade, ele vai explicar aquela própria realidade que ele vive. Por exemplo, faz parte da minha cultura, eu não sei se a cultura aqui também faz isso, mas quando está chovendo muito forte de vento, então a gente costumava se jogar prato no terreiro, fora de casa, e cinzas da fogueira de São João, que dizia que ia acalmar a tempestade, acalmar o vento e acalmar a chuva. Então isso é um senso comum, né? Porque não há uma comprovação científica, mas acreditamos que fazendo isso acalma a tempestade, né? Então o senso comum ele tem como característica a subjetividade que reflete sentimentos e opiniões contraídos por um grupo de indivíduos, por um grupo de ser humano. Pode variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, né? Isso que eu acabei de relatar agora pode não acontecer aqui nessa sociedade, nessa cultura que eu convivo, mas da onde eu vim, né? Isso é infalível. Pode fazer que é infalível, tá bom? Esse próprio senso comum, ele vai determinar o agrupamento de coisas, grupos e fatos. Hoje, por exemplo, nós temos a concepção de que todo muçulmano é terrorista, né? A gente acredita, muitas pessoas acreditam, virou conceito de que todo muçulmano é terrorista. Isso é o quê? Isso é um preconceito, né? Isso não é um conceito formado. Quando não sabemos da realidade dos fatos, da verdade dos fatos, e falamos bobeiras como essa é uma bobeira, né? Isso é um preconceito que vem antes do conceito. Então, o meu senso comum, a minha ignorância, a minha falta de buscar a verdade, ela vai causar isso, em eu afirmar que todo muçulmano é um terrorista. Não é, isso é um preconceito. E esse senso comum, ele começa a generalizar tudo em sua volta e cria o que? Um estereótipo, que é isso que eu acabei de falar, em a gente julgar que todos os muçulmanos são terroristas. Deste modo, o senso comum ele tem uma capacidade de projetar nas coisas, nas pessoas, sentimento de angústia,
né? Além de cristalizar o preconceito, aquilo que eu acabei de falar, né? Um conceito sem conhecimento, ele também acaba prejudicando as minorias, né? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Podemos usar aqui exemplos. Há um sem número de verdades que nos foram passados pelo senso comum através das tradições históricas, familiares e culturais. Então, acreditou-se, formulou-se, identificaram que o número 13 é considerado um número de má sorte, né? Quando fala-se que é sexta-feira 13, pronto, todo cuidado é pouco, né? Tem toda aquela tensão o dia inteiro, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Então, mesmo que você não acredite nisso, de alguma maneira essa crença está arraigada no seu cérebro, né? E talvez você nunca perguntou por que a sexta-feira 13 traz azar, né? Nós nunca nos perguntamos, nós nunca fomos buscar a verdade. Mas aonde? A internet está aí, o YouTube está aí para te oferecer trilhões de informações que a gente fica até perdido sem saber o que fazer com tantas informações. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Quem tá fazendo aqui barulho? Esse reto. O nome dele é Scooby, tá? Dá tchau pra câmera, Scooby. Isso. Outra crença é a cor vermelha, né? Atualmente há um mito de que vestir meninas recém-nascidas de vermelho traz sorte. Essa eu não conhecia, essa é nova para mim. Assim, vemos famílias que fazem questão de vestir suas filhas com roupas desta cor, com roupa vermelha. Mas qual seria a relação entre a cor vermelha e a sorte? Qual seria essa relação? Será que não foi uma invenção dos fabricantes de roupas vermelhas? Será que não é um marketing, né, de venda? O mais interessante é que não existe nenhuma cor específica para os meninos. Não existe nenhuma cor específica para os meninos, apenas para as meninas. Aí outro conhecimento que nós temos é o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? Então a ciência ela vai diferenciar do senso comum porque seu conhecimento é baseado na observação, na pesquisa, na formulação de hipóteses e na comprovação destas através de um método científico. Então, o conhecimento científico ele é comprovado através das observações, dos métodos que eles utilizam para chegar a tal resultado. O conhecimento do senso comum é explicado pela manutenção de hábitos, aquilo, como acabamos de falar, que passa de geração em geração. Por sua parte, a ciência precisa de provas concretas e quantitativas para compreender o motivo dos fenômenos. Ela vai em busca, ela precisa de provas concretas, ela precisa levar a verdade, ela precisa chegar à verdade para compreender alguns fenômenos. E, segundo Aristóteles, o conhecimento científico ele resulta das causas pelas causas, ou seja, é um conhecimento em que é possível a demonstração e a repetição. Isso é conhecimento científico. As teorias que embasam o conhecimento científico devem descrever, explicar, prever da maneira mais completa possível um conjunto de fenômenos. Ao fim, precisa-se disponibilizar as leis necessárias para a compreensão dos fatos propostos. Também, o conhecimento científico ele se opõe à característica do senso comum, pois resulta de a filosofia da ciência dá as ferramentas para que esta possa cimentar suas investigações,
igualmente é um trabalho sistemático e racional, ao contrário do senso comum, que se rege pela tradição, cultura, hábito de um grupo ou de uma sociedade. O senso crítico ele é baseado no uso da razão e vai de contra o senso comum porque ele não aceita nenhuma verdade sem questioná-la. O senso crítico ele quer questioná-lo para poder chegar à verdade. Quem pensa criticamente tem a capacidade de fazer avaliação, o julgamento, discernir com base no equilíbrio. Mas também temos que entender o que é uma crítica construtiva, uma crítica destrutiva. Tem esses dois tipos de crítica. Crítica construtiva é aquela que quando você critica algo ou alguém, você dá mecanismo, dá abertura ou dá ênfase, mostra o outro caminho, né? Olha, isso não é certo, se você for por aqui, melhor. Crítica destrutiva é quando você só mostra o defeito daquilo ou da pessoa sem mostrar nenhum caminho. É muito fácil você criticar tudo na sua frente, criticar todos e tudo sem mostrar nenhuma saída. Se você vai criticar um problema, se você vai criticar alguma coisa, você tem que mostrar a solução. A solução é essa. Criticar por criticar é uma crítica destrutiva. Dessa maneira, o senso crítico baseia-se na dúvida, no questionamento que levaria à reflexão e à contestação. Posteriormente, se encaminhariam para mudar a realidade apresentada, né? Então, essa crítica ela vai se encaminhar para mudar a realidade que foi apresentada. E, gente, é isso que nós tínhamos por enquanto, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima.